Consciência negra. Algo que vem sendo discutido há muitos anos, e os que fazem parte dessa cota racial relutantemente correm atrás de conseguir seus direitos, espaço e igualdade na humanidade, sem sofrer discriminação como há tempos vem sofrendo. Pessoas negras são atacadas por pessoas de pele clara e às vezes atacadas pelas pessoas da mesma cor de pele. Apesar de a África, por evidência histórica, ser o berço da humanidade, o desrespeito que pessoas negras sofrem é totalmente inacreditável e inaceitável com relação ao real tratamento que elas deveriam receber. Ou melhor, nem serem oprimidas e julgadas elas deveriam ser. Também são seres humanos assim como nós. E ainda assim cometemos tantos crimes contra uma raça específica apenas porque nós nos vimos no direito de separar famílias e jogar seres humanos da miséria quando eles não tinham mais serventia, entre aspas. Esse é realmente nosso direito? Um dia de homenagem vai ser o suficiente para fazer a reparação histórica de centenas de anos de escravidão e opressão? Claro que não. Mas já que ele existe, vamos aproveitar esse tempo para relembrar figuras que tiveram tanta influência na nossa história. Primeiro de tudo, iremos falar de Dandara dos Palmares. Ela foi uma mulher negra e guerreira do período colonial brasileiro, considerada uma figura heróica na resistência contra a escravidão. Viveu no Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas, onde os quilombolas formaram uma comunidade autônoma e combatível contra o sistema escravocrata. Foi companheira de Zumbi dos Palmares, líder dos quilombolas, e participou ativamente das batalhas e estratégias de defesa do quilombo. A história de Dandara é marcada pela luta por liberdade e justiça. Não há muitos registros escritos sobre sua vida, o que deixa espaço para interpretações e reconstruções baseadas em relatos e tradições orais. Estima-se que ela tenha nascido em meados do século XVII e tenha sido educada nas práticas de combate e resistência ao lado dos quilombolas. Ela lutou nas invasões que Palmares sofreu de forças coloniais e também nas políticas internas para fortalecer a comunidade quilombola. Hoje, Dandara dos Palmares é lembrada como um símbolo de resistência, coragem e luta pela liberdade e igualdade. Sua história representa a força das mulheres negras e a importância da resistência dos quilombos na história do Brasil. Os Zumbis de Palmares referem-se aos líderes e guerreiros de Lombos dos Palmares, uma comunidade de escravizados nativos no Brasil colonial, que resistiu à opressão e lutou pela liberdade. Palmares, localizado na atual Alagoas, floresceu entre o século XVII e XVIII e se tornou um símbolo de resistência à escravidão. O termo zumbi é frequentemente associado a Zumbi dos Palmares, o mais famoso líder do quilombo. Ele nasceu livre, mas foi capturado e escravizado ainda jovem. Depois de escapar, tornou-se um dos principais líderes na luta contra os organizadores. Zumbi é considerado um ícone de memória afro-brasileira e da luta contra a opressão no Brasil. Agora, vamos focar um pouco de figuras históricas e falar um pouco sobre um homem que se tornou uma lenda vinda direto de Minas Gerais. De acordo com as histórias, Chico Rei foi um escravo africano que, desafiando todas as probabilidades, conseguiu comprar sua própria liberdade e a liberdade de diversos outros escravos negros, conseguindo formar seu próprio quilombo graças aos recursos que conseguiu de seu trabalho duro. Por mais que Chico Rei seja claramente o personagem emblemático da luta contra a escravidão, falar dele pode se tornar um pouco problemático, já que a maior parte das informações sobre ele vem de lendas contadas de boca a boca pelo povo mineiro e não registros históricos. Mas é inegável falar que a sua figura passou a ser considerada um símbolo de heroísmo e da luta contra a injustiça, lembrado eternamente pelo impacto que teve na vida dos escravos que ajudou a libertar. Vamos falar de uma das escritoras mais famosas do Brasil, a Maria Firmina dos Reis. Nascida em São Luís do Maranhão, no dia 11 de março de 1822, Maria Firmina dos Reis foi uma grande escritora brasileira e ela é considerada a primeira romancista negra do Brasil. A Maria Firmina também combateu a escravidão, criando o hino da abolição dos escravos. Salve pátria do progresso, salve Deus da igualdade. Salve, salve o sol que raia hoje, difundindo a liberdade.
defendeu a causa dos homens e mulheres humildes e também a cultura popular, muito guerreira para sua época e que merece reconhecimento por esse feito. Sendo filha de mãe branca e pai negro, ela era autodidata. Isso fez com que ela fosse bem única nas suas obras e seus poemas. Algumas pesquisas também dizem que ela pode ter sido a primeira mulher brasileira a publicar um romance, um feito incrível, diga-se de passagem. Uma das suas obras mais populares se chama Úrsula, um romance que fez ela ser reconhecida pelo Brasil e ganhar o título de primeira romancista negra no Brasil. Sua morte ocorreu na Vila dos Guimarães, em 1917, onde se estabeleceu como docente escritora. Sua biografia foi lançada em 1975 por José Nascimento Moraes Filho e foi intitulada de Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, que revela a busca por novos fatos e obras contínuas. Uma escritora incrível que será lembrada pelos seus livros e poemas. Agora vamos falar do Luiz Gama, e eu aposto que o pai dele era torcedor do Vasco. A carreira do Luiz Gama começou bem dramática. Nascido no ano de 1830 em Salvador, na Bahia, ele foi vendido à escravidão na sua infância, pois o seu pai estava endividado. Porém, a sua venda foi ilegal, pois a sua mãe era livre. Apesar de ser escravo, na época, ele aprendeu a ler e escrever com a ajuda de um estudante em 1847. Ciente de sua ilegalidade, ele fugiu de sua casa para se juntar à milícia na época, onde serviu por 6 anos. E mais tarde, ele virou jornalista, poeta e advogado autodidata. Em 1859, publicou seu primeiro livro de poesia chamado Primeiras Trovas Burleicas de Getúlio. E após isso, ele também fundou um jornal abolicionista chamado Diabo Coxo em 1864. Ele também escreveu artigos anti-escravidão para outros jornais, e sua luta incansável pela liberdade dos escravizados fez dele uma figura central no movimento abolicionista no Brasil. Pode-se dizer que Luiz Gama foi uma das grandes pessoas que eram contra a escravidão no Brasil e que fariam de tudo para libertar os escravos no Brasil. Foi um grande homem na sua época. André Rebouças. André Rebouças foi um importante engenheiro, inventor e abolicionista brasileiro, reconhecido por suas contribuições à engenharia civil e por seu papel na luta pela abolição da escravatura no Brasil. Nascido em uma família de origem escrava, Rebouças se destacou academicamente, formando-se em engenharia pela Academia Imperial de Engenharia do Rio de Janeiro. Ele é conhecido por suas inovações técnicas, particularmente em projetos de infraestrutura como pontes e ferrovias. Um de seus projetos mais notáveis foi a construção da primeira ponte de ferro no Brasil, a ponte sobre o Rio São Francisco. Além disso, Rebouças foi um dos primeiros a defender a construção de um sistema de saneamento para a cidade do Rio de Janeiro, antecipando-se à questão de saúde pública que se tornaram relevantes posteriormente. Devemos agradecer muito a ele, caso ao contrário, estaríamos igual à Europa durante a Peste Negra, apesar de que ainda há locais onde o saneamento básico não é acessível atualmente. Rebouças também se destacou como um defensor dos direitos dos afrodescendentes e dos escravizados. Ele foi um membro ativo no movimento abolicionista, utilizando sua posição e influência para promover a liberdade e a igualdade racial. Sua vida e carreira refletem um compromisso profundo com a justiça social. E o desenvolvimento do Brasil após a abolição da escravatura em 1888, ele enfrentou desafios como a discriminação racial e a falta de oportunidades para os negros no país, o que o levou a se exilar em outros países. André Rebouças é um exemplo de como a ciência e a luta social podem se entrelaçar e o seu legado permanece relevante na história do Brasil. Agora, iremos para um dos mais falados e conhecidos, se não o mais conhecido de todas essas figuras: pobre, negro e epilético. Nascido nessas condições, Machado de Assis encontrava-se em condições completamente adversas para que se tornasse ainda em vida um dos mais célebres brasileiros de todos os tempos, tendo sido fundador e o primeiro presidente da então renomada Academia Brasileira de Letras e sendo reconhecido como o maior escritor do país. O trajeto para que isso ocorresse, obviamente, não se deu sem muitas dificuldades. Claro, para todo luxo, tem que seguir o árduo fluxo. Crescendo no Morro do Livramento, conseguiu iniciar sua carreira literária graças ao apadrinhamento de Manuel Antônio de Almeida, autor do célebre Memórias de um Sargento de Milícias, quando trabalhava como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional. Fez carreira como funcionário público em uma época em que a ascensão se dava por indicação direta da família real. Em 1867, foi indicado por Dom Pedro II como diretor assistente do Diário Oficial e pouco depois como assistente de diretor.
Em 1888, recebe do imperador uma condecoração oficial da Origem da Rosa, tendo sido indicado a concorrer ao cargo de deputado pelo Partido Liberal. Machado prefere retirar sua candidatura para não comprometer sua carreira. Dessa vez, vamos para a Cidade Nova, no Rio de Janeiro, em uma região que, em todos os prazeres, chamava de Pequena África. E tal apelido não era para pouco, pois o lugar era moradia de negros libertos da escravidão, além de imigrantes de diversas partes do mundo. Foi para essa região que, em 1876, uma jovem Lara Batista de Almeida, de 22 anos, foi morar levando consigo sua filha. O samba de sua região, seu conhecimento em ervas e sua forte fé aos orixás. Essa jovem já havia morado em diversos lugares do Rio de Janeiro, como a Pedra de Sal e Rua General Câmara, mas foi na Rua Visconde de Itaúna que ela viria a ser conhecida como uma das mulheres que ajudou a propagar o ritmo do samba. Mas essa jovem não era da região. Na verdade, Lara Batista nasceu na Recôncavo Baiano em 1854. Logo jovem, ela ingressou na Irmandade da Boa Morte, um grupo afro-católico que cultuava os orixás e sua ancestralidade africana. Foi nesse grupo que Hilária Batista adquiriu seu conhecimento em ervas curativas e o culto aos orixás, que dentro de alguns anos construíram sua reputação e imagem. Hilária Batista, ou melhor, a mãe de santo Tia Seata de Exu, ficou conhecida também pelos seus quitutes, vendendo doces em tabuleiros pelas ruas da Praça 11. Ela foi uma das primeiras baianas que fazia o comércio vestida daquelas saias e turbantes brancos, imagem que viria a ser tão icônica. Sem zoeira, é só você pesquisar baiana no Google para entender o que eu tô falando. Mas o que realmente fez a mulher se tornar uma figura tão icônica na nossa história foi o seu apoio na propagação do ritmo do samba. Vale lembrar que naquela época o samba era proibido e perseguido pela polícia, ou seja, se você fosse pego ouvindo o samba, você era preso. Mas a Tia Seata não era tão importunada com isso, já que seus conhecimentos como curandeira ajudaram a criar algumas relações bem úteis. Tem boatos até que ela foi responsável pela cura de um ferimento na perna de Venceslau Braz, que era ninguém menos que o presidente daquela época. Há indícios, aliás, que foi na casa dela que o primeiro samba gravado foi criado. Tendo a enorme conquista de ser reconhecida por sua fé e paixão pelo samba, ainda em vida, Tia Seata veio a falecer em 1924, aos 70 anos. João Cândido Felisberto foi um marinheiro brasileiro e líder da Revolta da Chibata, um movimento de marinheiros da Marinha do Brasil que protestavam contra os maus-tratos, especialmente o uso de castigos físicos, como a chibata. Ele nasceu no Rio Grande do Sul e, após ingressar na Marinha, rapidamente se destacou por suas habilidades e liderança. A Revolta da Chibata teve início em novembro de 1910, após um marinheiro ser brutalmente castigado com centenas de chibatadas. João Cândido liderou o motim, exigindo melhores condições de trabalho, o fim dos castigos corporais e o cumprimento de promessas anteriores de reforma na Marinha. Os revoltosos chegaram a tomar o controle de vários navios de guerra e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se suas exigências não fossem atendidas. O governo brasileiro inicialmente atendeu às demandas dos marinheiros, graças a Deus. Mas, após o fim da revolta, muitos foram presos. E João Cândido, embora inicialmente poupado, foi detido e submetido a maus tratos. Falei cedo demais, hein? Ele passou parte da sua vida na miséria, sendo somente reconhecido postumamente como um herói popular e símbolo de resistência. Que tristeza, meu companheiro, que tristeza. João Cândido é lembrado hoje como o Almirante Negro, uma figura icônica na luta contra a opressão racial e social no Brasil, e talvez seja daí que Popeye foi inspirado. Brincadeiras à parte. Escolástica Maria da Conceição Nazaré. Qual era o problema dessa gente com o nome? Filha de Oxum, recebeu o apelido de Menininha de sua avó, quando ainda era uma menina pobre que morava na periferia de Salvador, brincando com bonecos improvisados que nomeavam em homenagem a divindades do candomblé, Oxóssi, Ogum, Oxum e outros. Menininha era bisneta de Maria Júlia de Nazaré, que fundou em meados do século XIX o Ilé, o Iá, Axé e Amacé, ou Canteiro dos Gantões, já que esse era o nome do proprietário do terreno. Sobre os cuidados das mulheres de sua família, Menininha desde cedo foi ensinado os segredos de sua religião para prepará-la para o cargo de Ialorixá, ou Mãe de Santo, que teria no futuro. Mas
Mas, enquanto o dia não chegava, Menininha trabalhou como costureira e até se casou com um advogado descendente de ingleses, com quem teve 2 filhas. Agora livre da opressão das leis do próprio país, Mãe Menininha dos Cantões presenciou sua fama crescer, quando turistas, políticos e intelectuais a buscavam para seus conselhos ou informações para suas pesquisas. Mas a fama não subiu a cabeça da Mãe de Santo, que ainda recebia pessoas humildes e sempre oferecia chá para seus visitantes. Ainda assim, recebeu diversas homenagens de artistas e amigos ilustres, como a música Oração à Mãe Menininha, que Dorival Caymmi compôs em 1972. No dia 11 de julho de 1901, em Florianópolis, nasce uma das mulheres eleitas no Brasil, e a primeira negra assumiu o mandato popular. Seu nome era Antonieta de Barros, que foi pioneira e serviu de inspiração para o movimento negro no país. Nascida de uma família pobre e com a mãe ex-escravizada, ela superou muitos desafios para conseguir estudar e ser uma professora na época, e também fundou e dirigiu um curso voltado para a educação de adultos e de jovens carentes. Ela foi destacada também no cenário cultural e político brasileiro, sendo bem reconhecida por sua atuação nas áreas de educação e direitos sociais no Brasil. Além do mais, ela foi também uma professora, jornalista, escritora e política brasileira. Ela foi pioneira na luta pela educação, pelos direitos das mulheres e pelos negros, e sua dedicação à educação sempre esteve presente. A sua história é um exemplo de como a constância e o compromisso com a justiça social pode impactar bastante a comunidade. Seu legado continua e serve de inspiração para as novas gerações de ativistas e educadores. Você já ouviu falar do Abdias Nascimento? Abdias Nascimento nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade de Franca, São Paulo, e foi conhecido por um dos mais importantes intelectuais, artistas, ativistas, escritores e políticos no Brasil. Ele dedicou bastante sua vida pelos direitos da população negra e na luta contra o racismo no Brasil. Sua história se iniciou quando ele virou soldado e jornalista, porém, a história começou de verdade no teatro e na militância política. Em 1944, ele fundou o Teatro Experimental do Negro, ou TEM, que foi um projeto inovador que visava dar espaço aos artistas negros e combater o racismo nas artes. O TEM produzia peças que falavam sobre a história e a cultura afro-brasileira e oferecia cursos de alfabetização e formação profissional para a população negra. Esse movimento não só abriu a porta para vários atores conhecidos, como também desafiou o racismo presente nas produções culturais e na sociedade brasileira. Seu falecimento no dia 23 de maio de 2011 não foi em vão. Ele deixou um legado fundamental para o movimento negro e pela sua luta por justiça social no país, e todas as suas obras continuam a inspirar as gerações futuras. Junto de Abdias de Nascimento, uma segunda figura também ajudou a fundar o Teatro Experimental do Negro. Ele era Solano Trindade, um importante poeta, ator, pintor e ativista brasileiro que sempre exaltava a cultura negra e popular em suas obras. Nascido em 1908, Solano Trindade veio de família humilde e, por conta disso, sempre esteve em constante contato com a sua cultura popular, o que iria influenciar fortemente suas obras. Na década de 1930, Solano começou a se envolver mais em movimentos culturais e políticos, até mesmo participando da defesa dos direitos dos trabalhadores e da opressão racial. Como poeta, ele escreveu diversas obras que davam ênfase no valor da cultura popular, como Poemas de uma Vida Simples e Cantares ao Meu Povo. Em 1936, ele fundou a Frente Negra Pernambucana e apenas um ano depois, o Centro de Cultura Afro-Brasileira, ambos com objetivos de combater o racismo e promover a cultura negra. Solano até mesmo ajudou a organizar o primeiro Congresso Afro-Brasileiro em Recife, que reuniu diversos intelectuais e militantes. Não aqueles militantes de Twitter, relaxa, para debater as questões raciais do país. Solano, infelizmente, veio a falecer em 19 de fevereiro de 1974, em Duque de Caxias, se tornando um eterno símbolo da resistência cultural do nosso país. Dessa vez, fomos para São Paulo, uma favela chamada Favela do Canindé, que hoje em dia não existe mais lá. Uma mulher passa seus dias catando papel e cuidando de seus 3 filhos. Um belo dia, um pequeno imprevisto acontece, aonde ela acaba discutindo com uma outra mulher. No meio da discussão, a mulher de 3 filhos grita: "Eu vou colocar você no meu livro." Por pura raiva mesmo, mas por pura coincidência do destino, um jornalista que estava passando por ali ouviu o que ela disse e se tornou bem interessado nesse tal livro. Essa mulher é Carolina Machado de Jesus, nascida em dia 14 de março de 1914, por incentivo de uma das patroas de sua mãe. Carolina entrou na escola, onde ficou por apenas 2 anos, mas foi o suficiente para
para que a futura escritora aprendesse a ler e escrever. E foi bom ela ter aprendido, porque foram essas habilidades que tornaram famosas em 1960, quando após conhece aquele jornalista, conseguiu lançar seu primeiro livro e o mais famoso livro, Quarto de Desejo, aonde a autora fala sobre seu dia a dia na favela. Infelizmente, a autora logo caiu de graças do público, e por mais que ela tenha escrito Casa de Aventura, Diário de Bibita e O Meu Estranho Diário, essas obras jamais ficarão tão reconhecidas como O Quarto de Desejo. E Carolina Machado de Jesus faleceu em 1977, com os seus 2 livros sendo lançados. Anos após seu falecimento, hoje em dia ela é venerada como uma das mais importantes escritoras negras da cultura brasileira. Ainda tem mais. Agora vamos falar da querida Leila Gonzalez. Leila Gonzalez nasceu no 1º dia de fevereiro de 1935 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Filho de uma empregada doméstica e de um ferroviário negro, Leila nasceu em um ambiente onde as questões raciais eram bastante presentes na época. Sua história foi marcada pela sua atuação incansável no combate contra o racismo e sexismo, que na sua época eram bastante presentes. Além disso, ela foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, ou MNU, que combatia contra a discriminação racial e promovia a igualdade de direitos. Sua participação no MNU foi de bastante importância, pois ela deu voz para a população negra no Brasil. Vamos falar sobre suas contribuições marcantes. Leila teve uma vida cheia de contribuições, começando pela sua maior realização, que foi a criação de um campo de estudos que reunia a classe, a raça e gênero, que desafiaram as concepções tradicionais da academia. Outra contribuição marcante foi sua atuação no cenário internacional, onde participou de várias conferências e debates sobre racismo e os direitos humanos, levando a perspectiva brasileira para o mundo inteiro. Uma mulher cheia de feitos marcantes para a história brasileira que será marcada para sempre.